Wilson Leão aqui falando, Marcelo do Moras, doutora Fabiola. Pessoal, prazer, satisfação em estar com vocês. Prazer. Para todos nós que fazemos parte do podcast, Volta por Cima, é uma honra estar fazendo esse primeiro episódio. De início, para escolher o nome, tinha que ser um nome bem sugestivo, tinha que ser um nome prático e rápido, um nome que seja lembrado pelo nosso objetivo. Que o nosso objetivo aqui é trazer boas histórias, trazer pessoas com um histórico de evolução, pessoas que tiveram no deserto e conseguiram chegar a um topo, conseguiram chegar a locais em que a gente acha interessante compartilhar com muita gente, porque às vezes a pessoa está passando por um problema muito parecido e acha que é uma montanha, e às vezes nem é. E às vezes não tem com quem compartilhar, não tem com quem conversar. E o nosso objetivo aqui é trazer histórias de sucesso. Como o próprio nome diz, histórias que dão a volta por cima, não é assim? Exatamente. Pessoal, eu vou passar a bola para Marcelo. E aí, Marcelo, você quer falar um pouco sobre o nosso podcast? Esse podcast, como o Fabio já falou, é um projeto que a gente tinha no coração há muito tempo, de levar uma mensagem positiva, uma mensagem de esperança. A gente vive um mundo que o caos quase que está predominando e bombardeado todos os dias por notícias ruins, notícias que destroem o seu psicológico se você atentar e absorver todas elas. E a gente trouxe essa ideia do projeto para a realidade, para justamente levar para vocês histórias de pessoas que deram a volta por cima em suas respectivas áreas, sejam elas financeiras, sejam elas espirituais, sejam elas em relacionamento acadêmico, profissional, enfim. Para que você, como o Fabio falou, pode estar passando algo parecido, se identificar e entender que nem você é a primeira e nem vai ser a última pessoa do mundo que hoje está com um problema, passando por algo muito difícil e que tem sim saída se você perseverar e não desistir. Então acredito que vai ser muito importante para as nossas vidas, porque se a gente tá aqui é porque a gente deu a volta por cima um dia, né? Verdade, é isso aí. A gente tá aqui hoje porque a gente conseguiu dar nossas voltas por cima. E com certeza a gente vai aprender muito, você que vai ouvir vai aprender muito. Se você conseguir absorver algo que realmente faça diferença na sua vida, esse já vai ser sim o nosso sucesso. Te ajudar a conseguir dar a sua volta por cima, beleza? Então a gente tá começando a ter um pouquinho de paciência com a gente é tudo aqui amador, né? É isso aí. A gente já tinha se reunido várias vezes antes e vamos dar o pontapé inicial. Se alguma coisa não sair, como você vê aí nos podcasts profissional bonito, meu amigo, não fique só criticando, não, ore por nós também, dê uma mensagem Tá valendo, é isso aí. que a gente possa melhorar, que a intenção é essa, né? É isso aí. Exatamente. Doutora Fabiola. É um prazer estar com vocês aqui essa noite, né? Seja bem-vindo, Marcelo, seja bem-vindo, doutor Fabilson, meu irmão, que sou fã, né, dessa pessoa como Obrigado. profissional, como pai, como irmão, como esposo. Eu, assim, sou até suspeita em falar, né, porque ele muitas vezes chega a ser meu mentor, meu guru, né, então, assim, eu fico sempre procurando, assim, me orientar com ele. Faço o que eu posso. E a nossa proposta aqui é, como tanto o Fabio falou, como o Marcelo falou, trazer histórias, né, histórias reais, história de pessoas como eu, como o Marcelo, como o Fabilson, né, que estamos na luta, na batalha, no dia a dia, e que, de alguma forma, né, já superou algumas questões na sua vida, seja financeira, seja profissional, mas que ainda estamos trilhando esse caminho. E que hoje a gente está fazendo essa transmissão aqui pelo Instagram. E as redes sociais hoje são grandes responsáveis por nos trazer adoecimento também, Boa. além de muitas informações. Porque a gente tende a ficar se comparando muito com o outro. Mas cada pessoa tem seu tempo, né? Tem seu espaço, tem sua velocidade. Então a gente precisa estar entendendo, estar atento que às vezes o tempo do Marcelo de estar realizando, né, aquela tarefa que ele se propôs é diferente do meu tempo, é diferente do de Fabilson, e que tá tudo certo, né? Então, assim, a gente tá tentando mostrar para vocês e trazer histórias de pessoas reais que possam te inspirar a continuar essa batalha chamada vida, né? Que não é fácil, mas que também a gente... A que cada não é dia, impossível, né? Exatamente. Vai se superando dia a dia, né? Dando nosso melhor
e conquistando nosso espaço, não é isso? Sim. Boa, é isso aí. Marcelo, você quer começar? A gente já começou. Vamos fazer a apresentação dos membros, né? Que eu acho muito importante, né? Você quer começar? Bora, eu vou apresentar aqui simples e fácil. Eu tô no meio de dois doutores, o peão aqui sou eu. Que é isso, Marcelo? Vocês não fiquem aí. Não, brincadeiras à parte. Isso. Assim, eu fiquei muito feliz quando a Fabiola e o Fabilson aceitou o convite. Me aceitaram também no convite pra gente ver Boa. isso aí. Tamo junto. Exatamente. Fabiola eu já conhecia há algum tempo, assim, mais por rede social, né? Mas a minha aqui a gente vê que é muito batalhadora. Fabilson conhecia através dela, são irmãos, Fabilson e Fabilson. Se aqui não der certo, Minha pode montar uma dupla sertaneja. dupla sertaneja. A gente já foi Sandy Júnior já. Exatamente. A gente já foi Sandy Júnior, então tá distante, né? E o meu medo de ter, e o meu desejo de Quem ter já irmão sabe. da me livrou de homem. E assim, a Fabiola tem com certeza algo muito importante a falar sobre a volta por cima que ela deu, porque assim, a gente sabe que no mundo acadêmico não é fácil concluir um curso tão difícil como o seu. E terminar um curso não é só ter um diploma, tem que também ter essa parte empreendedora. Exatamente. Se não adianta tu fazer um curso se você não tem um objetivo de investir para poder ter os frutos. Fabilson do mesmo jeito, que é engenheiro Isso, faculdade nenhuma civil, ensina, né, é Fabilson? a vida. Fabilson é engenheiro civil, é empreendedor, cria camarão, tem homem é rico, graças a Deus aqui, tá? De espírito, Da graça tamo na de batalha, Deus. tamo na fila, né? Aí eu digo Marcelo, o quê? você tá me enganando, eu pedi pra você se apresentar. Eu, E ela agora tá apresentando a gente, olha. Aí eu sou um peão no meio deles dois aqui, mas assim, Não, que é isso, eu fico considero um De cara jeito nenhum. vitorioso, um cara batalhador, né? certeza. Que corre atrás do pão de cada dia. E com o decorrer do tempo a gente vai criando experiências com as caneladas que a gente dá na vida. É até uma ilusão achar que tem como aprender tudo sem errar. Boa. O problema não é Exatamente. errar, o problema é não reconhecer onde errou e procurar melhorar. Não tem como. Com certeza. Você não vai ver ninguém, história nenhuma de alguém que conseguiu vencer na vida e não errou, a não ser Jesus Cristo, né? E se comparando com Jesus é uma coisa quase que irracional, não tem Boa, como se Marcelo. comparar. Então, é mais ou menos essa a nossa ideia. Então, eu me considero um cara vitorioso, vencedor. É isso aí. Venho aprendendo com os meus erros, procurando melhorar. Acredito que todo mundo que aqui tá não é diferente. Quem aí tá ouvindo também não é diferente. E você vai ver mais ou menos isso aqui no programa. Pessoas comuns, do dia a dia, pessoas normais, que conseguiram vencer. E é esse o nosso objetivo. E é por isso que a gente tá aqui agora falando. E às vezes a gente não sabe nem o que vai dizer direitinho. não, Boa, mas boa, Marcelo, boa, Eu boa. acredito paciência que com só a em a gente. gente estar aqui, Sim, reunido cara. essa noite, numa sexta-feira santa, já é um propósito de Deus nas nossas vidas. Verdade. Né? Então a gente tem que primeiramente agradecer a Deus por ter nos possibilitado, né, tá tendo esse momento aqui com pessoas tão especiais e compartilhando com vocês, né? Hoje é o pontapé inicial de muitos capítulos que virão, né? Sim, E com que certeza. nós estaremos junto com vocês, mostrando várias histórias de várias pessoas que, no fim, vai trazer muito insight para vocês que estão acompanhando. E esses insights vão ajudar você, com certeza, a ter outra visão de vida, de profissão, de carreira, né? Então, vamos dar Boa, continuidade. doutora, eu vou falar um pouco do Marcelo agora, porque Marcelo para mim é um cara com muita energia. Eu conheci agora recentemente, mas a gente já bateu muito certo já. A gente tinha o mesmo objetivo. A minha irmã, eu não vou nem Suspeita. falar muito não, porque senão eu vou passar o podcast inteiro falando dela, porque é uma pessoa que eu admiro muito. É uma irmãzona, ela é tudo para mim, é a minha sócia, é minha irmãzona. Amo, amo. Eu compartilho tudo com ela. Minha família toda sabe, a gente tem uma família bem unida, graças a Deus. Eu vou falar um pouco também sobre mim. Eu sou Fabilson Leão, Fabilson Medeiros Leão, mas me conhece como Fabilson Leão. E aí eu sou engenheiro civil, eu sou casado com a Agna, beijo, amor. Tenho 2 filhos, o Nixon e o Thalisson. E me considero um eterno aprendiz e construtor da evolução humana. Eu sei que todo dia a gente ensina e todo dia a gente aprende. E é aquele ciclo, né? O ciclo da sabedoria. E muito feliz por tudo que está acontecendo. Esse momento para a gente é muito importante, porque é a virada de chave, é o pontapé inicial. O Marcelo tem várias
várias pessoas boas para trazer. Doutora Fabiola tem várias pessoas boas para trazer. O nosso leque de histórias boas tá bem recheado, graças a Deus. E vamos esperar aí, e né? vocês não perdem, né, por esperar e acompanhar os próximos episódios. Mas vamos dar continuidade aqui. Considero Minha Volta por Cima uma sequência de várias pequenas histórias, né? E aí, quando soma todas elas, aí eu considero a volta por cima. A minha volta por cima, ela aconteceu no campo estudantil, no campo financeiro, no campo familiar. Eu hoje me considero um cara feliz, porque eu tenho uma família bonita, uma família harmonizada com o que eu penso. A minha mãe, meu pai. Eu tenho mais 2 irmãos, fora a doutora Fabiola, tenho o João Fabrício e tenho o Michel Platini, um de Tabuleiro e outro de Alto Santo. E a minha volta por cima aconteceu fracionada. A cada período da minha vida eu consegui uma conquista, uma vitória. E é tão gratificante estar falando isso agora, porque só quem passou por uma viagem ao deserto e conseguiu alcançar o que desejava sabe o que eu estou falando. Mas eu tenho certeza que vai aparecer outras histórias que vão sintonizar e harmonizar com a que eu estou falando. Mas eu hoje, a minha volta por cima está na minha família, está nas minhas empresas. Só bem rapidinho. Você não nasceu herdeiro. Não. Não nasceu herdeiro. Só pra gente entender aqui. É isso. Então você levou bem a sério aquele provérbiozinho bem conhecido que quem não rouba nem herda, Henrique é merda. Você foi pra cima. Você foi estudar, trabalhar. É isso aí. Empreender pra poder conseguir aquilo que com certeza todo mundo deseja quando é criança. Tem sonhos, né? Criança sonha. É carro, é casa. Verdade. É uma família, é poder viajar. E assim, como foi o início do seu estudo aí? Porque, bem rapidinho, Fabrício, a gente mora no interior, todo mundo tem aquela que morava para ir pro colégio, atravessava uma roma de rio, enchente, deserto. Nunca foi fácil para quem foi pobre, a realidade é essa. Verdade. Você começou a estudar e... Eu venho de escola pública. Sim. A gente sabe muito bem o que é o chão da fábrica, a gente sabe muito bem o que é honrar com os compromissos, a gente sabe muito bem o quão difícil é andar direito, andar no trilho. Mas graças a Deus, Deus nunca nos abandonou. Eu tenho uma família extraordinária. E eu, minha mãe, acho minha irmã. Que a gente só tem a agradecer aos nossos pais, né, por todos os ensinamentos que eles nos deram, tudo que eles fizeram, né, para dar o melhor deles. A gente é do interior, mas a gente nunca morou assim, tipo, em zona rural, essas coisas, né? A gente sempre morou na cidade, mas na infância, meu pai já foi fabricar em São Paulo, e a gente morou em São Paulo, a gente teve uma infância bacana, que, assim, eu acho que muitos amigos da gente não teve. A gente não tem muito, assim, do que reclamar. A gente ia muito a shopping, essas coisas, né? Então... Comia o Danone, Léo. Eu pensei que eles faziam igual aquelas histórias, atravessavam, eles comiam o Danone, bolacha recheada. Então a volta por cima deles já começa depois, não tem nada da infância não, peraí. Não, mas não... É assim, cada um, como a doutora Fabiola falou, cada um tem uma intensidade, e pra gente, a gente entendia que já muito pequeno que a gente tinha que batalhar bastante para conseguir as nossas coisas, né? Mas assim, eu tenho só a agradecer, Marcelo. Eu tenho só a agradecer por tudo que Deus tem feito por mim, por toda a minha família. Eu tenho aqui uma pessoa que eu me espelho, tenho uma pessoa que eu honro, uma pessoa que me honra, uma pessoa que eu tenho todo o meu amor para dar para ela e para toda a minha família. E vice-versa, a minha família também me ama muito. Então, a minha volta, a nossa volta por cima, é saber que hoje a gente está aqui, a gente dorme tranquilo na nossa cama, porque tem a consciência tranquila e limpa. Então, para mim, a nossa virada é essa. Agora, vai ter um momento de contar muita história boa ainda. Sim, eu digo isso com um tom de brincadeira, porque todo mundo enfrenta suas dificuldades. Sim, verdade. Né? Com certeza. A gente sabe que realmente estudar, essa decisão de estudar não é fácil. Você se dedicar ali, principalmente quando você é adolescente. Isso aí. Tem que entrar na faculdade, é a época mais lisa que o ser humano contar vive. Contar a moeda, né? Contar a moedazinha ali. Então, assim,
nada é fácil para ninguém. Verdade. É um provérbio popular também, mais bem usado, que a grama sempre mais verde é a do vizinho, né? Do vizinho, é. Isso é uma visão e um pensamento de pessoas que eu acho que se vitimizam, né? Para usar isso como desculpa e não alcançar e nem correr atrás de seus objetivos. E às vezes quando corre já desiste usando essa desculpa aí. Sempre coloca um empecilho. Então assim, você falou uma coisa que realmente é muito importante nos dias atuais, é a família, né? Família. Com certeza. Você tem para onde voltar, você tem com quem contar. Eu amo minha família, adoro minha família. Nossas raízes são bem fincadas, né? Graças a Deus a gente Mas assim, a gente não parou não. Um vínculo a gente tem sim muito forte. Novos sonhos, a gente tem. Assim, eu acredito que você só consegue chegar na sua volta por cima se você conseguir estabilizar o que você já tem e dar um passo para frente. Sim. Não adianta você estar correndo para um lado e perdendo do outro. E às vezes a gente até, eu já passei por isso, às vezes até a gente não identifica que está acontecendo. E aí vem aquela história que você falou, né? É tão bom reconhecer que errou, dar um passo para trás para dar 2, 3 para frente. E a jogada, eu acho que o que a gente tem que entender é realmente se comunicar bem com quem deveria e entender onde você está. Você precisa se autoconhecer para você dar o passo para frente. Você hoje trabalha para você mesmo, você tem sua empresa, mas você também presta serviço? Pergunta difícil, mas vou responder. Marcelo, hoje eu tenho a minha própria empresa, eu trabalho para mim, mas eu também presto serviço para outras empresas. Tem quanto tempo já que tu tem a empresa? Olha, eu tenho 17 anos. É muito tempo. Há muito tempo. Tem história. Porém eu trabalhei muito tempo para outras empresas, né? Eu não consegui me dedicar o tanto que eu queria na minha própria empresa. Isso aconteceu há pouco tempo. Eu estou retornando para a minha própria empresa e eu estou voltando de novo ao mercado de outra forma, de outra maneira. Mais lapidado. É a ideia de que as pessoas têm que patrão tem vida fácil, né? Não tem não, moço. Não tem não. Você bem sabe disso. Sim. Marcelo, ele tem uma empresa de alimentícia, né, Marcelo? Tem uma empresa de lanchonete, a pizzaria. do Mouras. A pizzaria do Mouras. E eu já andei compartilhando com você algumas histórias e tem muita história boa também para compartilhar, né, você? Sim, sim. Eu considero que a minha volta por cima, ela não é única, né? Você falou, são várias histórias para conseguir chegar nessa volta por cima. E eu vou ficar um pouquinho nesse ângulo aqui só para... Ótimo. Eu tive depressão há quase 20 anos atrás, né? Uma época que a internet não tinha esse poder todo que ela tem hoje, que a gente não tinha acesso a tantas informações. E foi um período muito difícil na minha vida. Um período que graças a Deus passou. Mas quando eu passei por esse período, porque hoje com a internet, a realidade é muita informação, você fica às vezes até sem saber em quem acreditar, o que fazer. Hoje tem soluções fáceis para tudo, né? Mas há quase 20 anos atrás, era até quase que nem comum essa palavra depressão. Falava sobre isso, Nem né? falava depressão, estresse. Quem tinha? Criado. Minha avó falava com a gente, gritando, brigando, dando caramba, arroz, tudo povo criado igual o bicho do mato, às vezes na peia mesmo ali. Época boa, hein? De certa forma, em alguns aspectos são bons, né? Então, assim, se chegasse essa, eu tô com depressão, dizia logo. Naquela época eu não deixa tinha. De frescura, de besteira. Correto. E assim, rapaz, foi uma época muito difícil porque você nem tinha muitas essas informações que a gente tem de procurar o que é que eu posso fazer, onde é que eu vou e tal. E essa depressão se deu por conta que eu coloquei um comércio pra mim, um negócio que deu certo por um tempo e depois ele quebrou. Eu já quebrei umas 6, 7 vezes. Ô Marcelo, me fala uma coisa. Naquela época, a gente não tratava esse assunto, como a gente acabou de falar. Com essa importância. Mas você já identificou naquela época ou depois que você passou, você identificou isso? Durante o processo. Passando pelo processo, eu identifiquei que eu estava com depressão. E quando eu identifiquei isso, graças a Deus, eu já tinha passado. Porque eu não sei nem como é que ia ser. Porque durante o processo descobri que eu estava com depressão.
Porque assim, foi algo que a gente nem via falar muito, nem tinha muito como eu falei, essa mídia toda em cima. Claro que assim, tem muita coisa que acontece que nem é depressão, né? Eu já ia falar Marcelo, pra você você. procurou ajuda? Você descobriu como, Eu, assim, disse, que... eu tinha um comércio. Porque a depressão é. A OMS já decretou que é o mal do século XXI, né? A cada 5 pessoas no mundo, ela fala que uma sofre de algum tipo de depressão. Ela é causada por vários motivos, né? Tristeza demais, coisas que vão Você fica acontecendo, antissocial, né? Fica que te mais... deixam para baixo, que faz você ficar com muito pensamento negativo, pensamentos tristes, até chegar a pensamentos de morte, e que às vezes, por ignorância da gente, a gente trata como se fosse algo irrelevante, né? Porque é muito fácil, quando a dor não é na gente, é muito simples dizer que é frescura, né? Que Exatamente. é bobagem, que é besteira. E quando eu tinha esse comércio lá, que eu quebrei, o primeiro que eu quebrei, mercantilzinho que eu tinha lá na Maria, comecei, rapaz, animado, feliz da vida. Vendi uma bizinha que eu tinha. Era muito fiado? Por isso Rapaz, tinha um bocado, viu? Aí, essa bizinha que eu tinha, vendi, lembro, foi por 2.650. Aí eu peguei e gastei 150 no forró lá em Gilson Martins. Aí, rapaz, cheguei em casa, Léo, triste. No outro dia, ressaca, dor de cabeça. E minha mãe, que esse dinheiro tu vai acabar sendo besta. Vai acabar com o dinheiro da moto. Eu rápido tinha saído de um trabalho que eu E tava já era para trabalhando. aplicar no comércio. Não, era pra nada, deu uma É para loucura. curtir, era para curtir. Saí do trabalho lá, do emprego lá, tive raiva lá da dona lá. Trabalhava fazendo entrega mercantil, trabalhava só um condenado. Aí um dia descarregando um caminhão, meia-noite, deixei de ir pra um forró com aviões do forró, que tinha sido na época uma das bandas que tava estourando, né? Tinha comprado uma motinha 2003, nova. Doido pra ir pra esse forró pra chegar lá todo pabo. Motinha de partida, freadiça, todo. Aí vai, não deu certo, vamos descarregar esse caminhão. Rapaz, na hora de pagar foi R$ 15 pra cada homem. Não Caminhão. era o combinado? Era, o combinado era esse, só que o desânimo não foi esse, não. O desânimo foi. Foi na hora que os meninos dela chegaram, maninha. Os menininhos da minha idade, os primos, aí, maninha. Dinheirinho pra gente ir ali no forró, meia puxou umas notas de 50. Tinha bem, eu contei assim, bem umas 4 ou 5, eu tava pertinho. Aí quando foi dar o dinheiro pra nós, 5 homens, R$ 15 pra cada um, R$ 75. Eu peguei assim, disse, rapaz, isso aqui é culpa fela da puta, viu, mano? Quem já viu, mano? Em tempo de me lascar aqui trabalhando, pagar R$ 15, o cara, tá certo que o filho era dela, faz o que queria da vida. A partir de hoje eu não trabalho mais pra ninguém. Trabalho mais pra ninguém, eu vou sair desse negócio aqui. Passei uns diazinhos, pedi as contas, saí. Vendi essa moto, comprei essa bis e comecei a gastar dinheiro sem necessidade, enfim. Rapaz, sabe dar uma coisa, botar um negócio pra mim. Eu fui lá no Ceasa, comprei um rolo de coisa lá e vendia carne, fiz as prateleiras. Enfim, deu certo o negócio. Deu certo, tava top. Comecei bem pequenininho, 5 prateleiras. Eu fiz as prateleiras lá, botei na parede. E depois foi crescendo, já tinha mais de 40 prateleiras quando eu cheguei assim na minha melhor fase. E quebrei por vários motivos. Fiado foi um deles, né? Acho que quem vende fiado empresta pro cão. A realidade é essa. E eu disse, rapaz, o que é que eu vou fazer agora? Para não ficar devendo a fornecedor. Aí vendi a mercadoriazinha que tinha lá, sobrou um dinheirinho, fiz uma casa de limoeiro. E disse, vou embora pra firma, trabalhar em firma. E começou a bater uma tristeza que eu nunca tinha sentido na minha vida. Pode. Essa tristeza foi tomando conta de mim, desestimulado. Tava ganhando um dinheirozinho no mercantil que me permitia viver um padrãozinho de vida melhor. Aí já começou a ficar escasso isso aí. E eu comecei a ficar muito triste, muito pra baixo. Mas calado na minha, Não tinha sem... com quem compartilhar, né? Não tinha. Tinha pra quem tá falando. Eu era recém-casado também, novo. Tinha 21 anos de idade, 20 anos de idade, uma filha pequena pra criar. Meus pais já tinham as dificuldades deles, eu não ia levar isso pra eles. E eu fiquei Compreendo. assim, por muito tempo, alimentando essa tristeza só. E tentava amenizar essa tristeza com bebida, com festa, com coisas que... E em que momento você viu que esse não era o caminho e que você tinha que mudar a rota? Cara, quando eu me vi desempregado, sem mais nenhum real no bolso, uma filha pequena pra criar, sem ninguém pra me ajudar em nada e um monte de responsabilidades. Deitado no fundo da rede, com medo de dormir, achando que ia morrer.
Toda hora eu achava que ia sério, morrer. hein? Foi sério, né? Eu pensava toda hora que eu ia morrer, acordava achando que tava morrendo, sabe? Não tinha ânimo nem de sair de casa para ir atrás de trabalho, mas precisava sustentar a minha casa e tinha que me virar. E ia às vezes também fazer um bico, alguma coisa, mas assim, muito aflito, muito angustioso, toda hora com medo que... O que eu lembro de verdade era o medo de morrer. Rapaz, eu tinha medo de sair de casa. O domingo era um pavor na minha vida. A pior coisa pra mim quando eu tava com depressão era o domingo. Quando se aproximava do domingo, dava uma angústia que eu ficava pedindo a Deus que acabasse logo aquele domingo, porque senão... E isso, cara, foi se aprofundando, e eu fui ficando sem força, sem ânimo, sem vontade de fazer nada. E muita pressão, e muita pressão. Aí alguém, assim, chegou pra você e lhe ofereceu alguma família ajuda identificou? espiritual, algum... Pronto. Nesse período, e eu não falava isso pra ninguém, eu não contava pra ninguém, eu tinha vergonha de falar isso aí, Compreensível, né? Eu tinha vergonha, pô, vou dizer o quê? Que eu tô com depressão, vão achar que eu tô com frescura, com preguiça, sabe? E eu fiquei por muito tempo guardando isso comigo, e foi só acumulando e só piorando, e infelizmente a gente às vezes não quer compreender, mas às vezes as pessoas elas tomam atitudes, às vezes extremas, porque elas estão numa pressão psicológica tão grande que elas identificam isso como a única saída. Então, assim, se você que está ouvindo aí, e você estiver passando por algo parecido, eu sou a prova viva, como várias outras pessoas também, que a depressão ela tem cura sim, ela tem solução sim. E eu digo já a você o que foi que aconteceu, que me fez sair dessa tristeza profunda, dessa escuridão. Eu resumo a depressão como escuridão. Você não consegue enxergar nada, só problemas, só dificuldade, só tristeza. E nessa época minha mãe foi para a igreja evangélica. Minha mãe é uma mulher de fé, assim, que eu nunca vi igual. Ela tem uma fé assim... Eu só tô vivo hoje por causa da minha mãe, das orações da minha mãe. Eu tenho certeza que eu só tô vivo hoje por causa das orações que a minha mãe sempre fez por mim. Sou filho Isso aí, único. Fortaleza, né, a mãe da gente. Aí minha mãe foi para a igreja evangélica e começou a orar pela minha vida. Ela nem sabia o que estava acontecendo. E começou a orar pela minha vida, né? Deus abençoasse minha vida, minha casa, minha família. Mas a mãe percebe, né, cara? Sim, a mãe acho que sente. sim. Acho que sim. A gente que é pai, a gente sente algo. A mãe, principalmente, o amor de mãe é o amor mais parecido com o de Deus. Eu sempre faço essa comparação. O pai ama. Pai é fundamental na vida de um filho, mas não tem como o amor de mãe, não. Com certeza. Concordo. Eu era pequeno, sentia uma febrezinha, queria estar com mãe, ia tomar injeção lá na emergência do SESC de primeiro, vocês não conhecem, acho que vocês não conheceram não, mas levar Besatacil, meu irmão, só ia se minha mãe segurasse Sim, na mão. conheço. E minha mãe foi orando por mim, foi pedindo a Deus para intervir. E teve o ápice, foi quando eu fiquei deitado na rede querendo desistir de tudo. Eu disse, não tem mais jeito, eu vou desistir de tudo, eu tô só. Só vinha isso na minha mente, eu tô só. Não tem ninguém, não tem um amigo, não tem nada. E é até bom a gente ter passado por isso pra gente aprender que o amigo que a gente tem de verdade é Deus. Com certeza. Nosso amigo verdadeiro é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Os nossos pais, nossa família, quem realmente são os nossos amigos de verdade. Família. É a coisa mais importante que o homem tem na Terra. E quando eu percebi isso, rapaz, eu fiquei desesperado, porque eu dizia, não tem solução, não tem jeito, não tem o que fazer, não tem nada, não tem ninguém por mim. E um dia de noite, eu pensando isso, eu vou resumir, porque senão eu choro, macho. É forte demais isso aqui. Eu sinto muito, assim, quando eu lembro desse período, que foi um período muito triste na minha vida. Eu senti Deus falando comigo. Não vou mentir que eu ouvi a voz de Deus, mas eu senti Deus falando dentro de mim, assim, aquele pensamento que vai trazendo luz e esperança, que eu não estava só. Ele era meu amigo. Pô, cara, que legal. Rapaz, quando eu vi isso... Profundo, Isso né? é forte, hein? Eu disse assim, rapaz, eu não tô Isso é só, forte. Deus é meu amigo. Aí eu pensei, mas por que o senhor não me ajuda? Aí eu senti de novo a voz falando comigo, porque você não me procura? Né? Você não me busca? Porque a gente, o ser humano, ele tem esse defeito de terceirizar os seus problemas. Ele quer que todo mundo resolva os problemas que ele mesmo causou, né?
eu estava passando por esse problema porque, de certa forma, tive culpa, né? Não soube administrar direito, tomei decisões erradas, estava tendo atitudes erradas. E não tem como você plantar melancia e colher uva, né? Morango, você vai colher o que você planta. Então, quando eu entendi que tinha solução e a solução era Cristo, era Jesus, eu comecei a buscar mais a Deus, comecei a refletir naquilo que eu estava fazendo, que eu estava vivendo, essas ilusões que a maioria dos jovens vivem hoje em dia e também alguns adultos, né? E decidi que eu não iria me entregar mais para aquilo ali. Boa. Eu iria sair daquilo ali. Amém. E Deus é fui maravilhoso. buscar ajuda espiritual, oração. Renunciei à minha vontade de fazer o que eu queria para fazer e buscar, tentar fazer o que era da vontade de Deus. Comecei a congregar numa igreja evangélica também. Rapaz, e daí foi só alegria, foi só vitória. Deus conseguiu me tirar das profundezas da depressão para me dar outra oportunidade, outra vida, outra mentalidade. Isso é inquestionável, né? Para Deus não tem Nada explicação. é impossível para Deus. Nada é impossível, nem um fundo de poço não tem uma luz. É tão luz. fundo que Deus não consiga te encontrar lá, né? Com certeza. E eu fico assim, um pouco emocionado e, rapaz, eu sou besta para chorar e eu tô tentando me segurar por não chorar aqui. Eu imagino. Não, uma história bonita sua, cara. Tranquilo. Porque, cara, a depressão é algo tão sério, é algo tão real, que às vezes a gente não consegue nem identificar que alguém tá com depressão. Porque a gente sempre identifica quando a pessoa tá muito triste, né? Entregue, às vezes, no alcoolismo, nas drogas, entregue na prostituição, seja lá o que for, pra ter uma válvula de escape. Às vezes a pessoa tá do seu lado sorrindo, tá com depressão, né? Ela não quer falar, tem vergonha. Por isso que a gente tem que ter esse lado assim mais humanitário, né? De observar os sinais. Eu lá no consultório já tive paciente depressivo, que a mãe começou a levar, e com uma semana depois de atendimento, de tratamento, esse paciente se suicidou. E foi muito triste, assim, porque era um adolescente, né? E ele estava dando sinais. Ele ficava até altas horas, né, trancado no quarto, no computador. Ele ficava com a alimentação toda desregrada, o sono, ele era introspectivo, ele não queria conversar com ninguém. E ele era uma pessoa que na rede social dele, ele já apresentava algumas imagens assim bem aberrantes, assim, de sinais de uma pessoa que está com desequilíbrio emocional. Mas a mãe, a família tentou de toda forma, né, trazer essa pessoa, resgatar essa pessoa, mas infelizmente não conseguiu. Graças a Deus que você é um vencedor, né? E está aqui contando essa história maravilhosa, viu? Parabéns. Que bom que você buscou a Deus, que Jesus restaurou sua vida, né? E hoje a gente aqui está unido para contar a história de sucesso, de superação. Quase 20 anos, né? Não quer dizer que a gente ficou imune a dificuldades, a problemas, Exatamente. não. Verdade. Só que eu entendi que eu não precisava me entregar para aquele problema ali. E cada um, como o Fábio no começo ele deixou bem, enfatizou isso aí, cada um tem suas experiências, né? Às vezes eu vejo essa água de uma cor, tem uma intensidade pra você é diferente, né? Só que assim, a real depressão é sério, não é brincadeira, tem com certeza pessoas com depressão vão ver esse programa, então tem solução, não desista de verdade. Se você está passando por problema de depressão e está pensando em tirar a sua vida, acha que não tem mais jeito, meu irmão, Jesus Cristo é a solução para a sua depressão. Amém. Porque a depressão não é uma doença somente física, não. Ela é causada e traz consequências físicas também, mas a depressão, ela é, na minha concepção, ela é muito mais espiritual, mental do que física. Então, tenha esperança que tem jeito sim para o seu problema e você vai conseguir também dar a volta por cima se você trilhar o caminho dos vencedores que não tem para onde caminhar. É Jesus, o caminho dos vencedores é Jesus. Amém. Boa, Marcelo. Jesus Boa. É o caminho, viu? A verdade e a vida. É só trilhar os passos dele. Boa, pelo menos tentar, né? Que a gente não é perfeito, não. Marcelo, isso foi na época do comércio, né? Como ele estava falando. E como é que você chegou na pizzaria? Como é que você desenvolveu esse gosto pela... Rapaz, a pizzaria foi já... Que já é mais recente, né? A pizzaria já foi 10 anos depois. Aí
Aquela questão, a gente nasce nem rouba nem herda, tem que procurar alguma coisa para crescer na vida, que assim, meus pais já nasceram pobres. Meus avós já nasceram pobres, eu já nasci pobres. Só que assim, meus pais já nasceram menos pobres do que os pais dele, né? Meu pai passou muita fome, ele disse, mas eu já não passei fome. Graças a Deus. Mas só que quando queria comer uma bolachinha recheada, já não tinha condições. Já minhas meninas já nasceram já com mais condições. Então assim, a gente vai procurando trabalhar e encontrar uma solução. Como o Fabíoso falou, pessoas que querem realmente vencer na vida com dignidade do trabalho, tem que correr atrás, tem que procurar. E eu fui um cara sempre muito batalhador, procurando acertar, desde a canelada já cometi erros no comércio, na pizzaria mesmo, mas a pizzaria surgiu quando eu estava procurando mais uma saída para minha condição financeira, né? Melhorar um pouco. E, rapaz, se eu for contar a história da pizzaria aqui, dá mais de 2 horas. Deixa a Camila falar, volta por cima dela. Então vamos fazer assim, ó. Se eu perguntar sobre a parte de educação de cada um, a bola tá com o Fabíola. Como é que foi a sua educação? Eu estudei em escola pública, né? O ensino fundamental e médio. E aí, no início, eu tinha em mente que ia ser advogada, né? Eu sempre tive, assim, essa questão de defender, de fazer a coisa certa e tal. Não, eu tenho que fazer direito, né? E aí depois, com o tempo, eu fui fazer e conhecer um pouco, né, dessa área da saúde, como auxiliar de saúde bucal. E aí desenvolvi esse gosto. E aí disse, aqui que eu me encontrei. Foi lá que você virou a chave Virou e falou, a chave. é isso que eu quero. É isso que eu quero pra minha vida. Eu quero trabalhar com sorriso, eu quero melhorar o sorriso das pessoas. E assim, fiquei encantada. E advogado faz um Tinha sorriso nada a chorar. ver. Muitas vezes é o contrário, né? E assim, eu sou muito realizada e muito feliz por ter tomado essa decisão, ter escolhido essa profissão, que é a profissão que eu hoje minha fonte de renda, né? Tem quantos anos já que como se dentista, formou como dentista? Eu tô agora em julho fazendo 10 anos de formada. 10 anos, cara. É uma trajetória boa, hein? Tem muita gente aí. Eu comecei na escola, eu comecei no público, né? No sistema público, no SUS, atendendo em Quixeré, fui convidada para atender em Quixeré. E aí, assim que eu comecei, aí teve uma colega, que foi a doutora Sara, obrigada, doutora Sara, que me convidou para atender no consultório particular dela. Então, já foi na sequência, era manhã de tarde no público e à noite no particular. Tu cursou em faculdade pública? Na particular. Particular. Você não tem noção, Marcelo, do sacrifício que foi. Com certeza. Tinha FIES naquela época, já tinha FIES? Não tinha FIES. Ela honrou todo o passo que ela dava, foi todo o esforço que... um esforço conjunto para que eu estivesse lá. Com então certeza, eu só tenho a agradecer a minha família, uma mensalidade barata, né? a meu pai, minha mãe, minha tia Marinete também, um beijo, minha mãe Inácia, meu pai Neto Leão. Tenho que agradecer a todos vocês e a meu irmão que sempre esteve ao meu lado, né? Eu só tenho gratidão a cada um que no seu momento participou desse processo para que eu conseguisse, né, me formar. E assim, até a questão das roupas, assim, minha tia, ela tinha essa preocupação, que ela vendia roupa de marca, ela mandava branca, porque só podia ir de branco para a faculdade, né? Tinha que usar branco direto. Então, assim, tinha todo uma trajetória que você tinha que seguir para poder você, né, chegar a esse... Agora eu vou perguntar uma... desculpa, finalizou? Pode ir. Agora eu vou perguntar uma que dá para todo mundo, é a dinâmica para todo mundo. E as profissões? Quantas profissões você teve e quais foram? Meu amigo, eu contando lá, de vez em quando eu vou lá na pizzaria conversar com algum cliente, eu dizendo, eu disse um rapaz lá, que já trabalhei nisso, já trabalhei naquilo. Meu rei, você não só tem essa idade, não, viu? Você tem uns 55 anos. Jess, acho que foi Jess que disse, Jess. Meu peixe aí, meu chapa. Jess, um abraço. Não tem como não. Fala as principais aí, as principais. Vamos lá, primeiro foi catador de limão, foi o primeiro, no sítio do meu avô, levando espinhada, não tô brincando. Não, já trabalhei muita coisa já. Mas tudo é aprendizado, experiência, né? Primeiro, assim, que eu considero o melhor emprego foi motorista de ônibus. Era um sonho que eu tinha mais de ser motorista. Aí, como é? Que até brinquei no dia desses falando no Stories que pra muita gente é bobagem, mas meu irmão, eu aprendi com isso, que se você não consegue lutar e correr atrás de coisas simples, como é que você vai estar preparado para receber coisas grandes? E às vezes o que é simples pra você é grande pra mim. Né? Eu tava tomando café hoje com minha namorada Amanda, um beijo Amanda. Tá me assistindo com certeza, né? Com certeza. E tinha uma moça do lado, cadeira de roda. Aí eu lembrei daquela historinha, né?
meninozinho lá no apartamento, na cobertura, lá no Leblon, né? Aí o cara passa, aí ele vê um cara passando de bicicleta, aí diz assim, rapaz, como eu queria estar ali embaixo brincando com esses meninozinhos, né? Aí o cara que tá lá na bicicleta olha pro meninozinho, rapaz, como eu queria morar nessa cobertura aí. Então, assim, cara, tem tantas pessoas que estão numa situação muito pior que a gente tem a mania de identificar só. É a história do se comparar, né? Cada Isso. um compara com a realidade que você acha que é a perfeita. E às vezes Sim, nem sim, se né? encaixa Então, naquela assim, pra realidade. mim o sonho de ser motorista era algo que, meu irmão, será que um dia eu vou E alcançar? outra, na linha temporal, hoje, você fala que não, é simples e tal, mas naquela época era o Naquela maior época, pra sonho. mim era muito difícil, porque nem tinha ninguém que tivesse caminhão na minha família, e nem tinha habilitação, tinha nada, enfim, consegui. Mas eu já tive comércio, né? Já tive um Boa. mercantil com frigorífico. Já fiz feira aqui em Tabuleiro, fiz muita feira aqui em Tabuleiro, vendendo melancia ali no centro, em Morada Nova. Motorista da São Benedito, trabalhei já de vigilante noturno, lá em cima da serra. Que agora eu posso dizer que eu não tô mais lá, dormia muito mais que eu trabalhava. Você tá doido? Meu amigo, era pedir a Deus que o pessoal do escritório fosse embora. Né? Claro que assim, porque noite não ficou pra trabalhar, meu velho. Só que isso foi doendo na minha consciência, macho, isso não vai dar certo, não. Tinha noite que dava 1 hora, o pessoal do escritório, já tudo doido que fosse embora pra gente dar um cochilozinho, que de manhãzinha já tava dor de cabeça se ficasse acordado. Já trabalhei mercantil, já trabalhei em comércio meu mesmo. Pizzaria agora, por último, frigorífico, sorveteria, lanchonete, a lanchonete do Boa. Cabeção. Rapaz. Não sei por que foi sugestivo, lanchonete do Cabeção, né? Lá na Maria Dias, na época da Malhação, tinha aquele personagem Cabeção. Sim, sim. E não sei se vocês perceberam, minha cabeça é um pouco graúda, ela é bem cearense mesmo, aí a gente colocou. E já empreendi algumas coisas. Camarão também, já trabalhei com camarão. Ótimo. Levei uma lapada, meu velho, no começo da pandemia. Só dá uma, viu? Lapada de camarão é igual do pai, com cinto. Você só aguenta a primeira. O resto você chora. Mas vamos aí, tamo na luta, tamo pelejando, vai dar certo, tem muita coisa pra viver ainda. O importante é a gente não perder a fé em Deus, reconhecer os nossos erros, que eu acho que é o maior sinal de humildade que alguém tem na vida, é Isso aí. reconhecer os próprios erros. É isso aí. Né? E vamos lá pra frente, Fabrício, né? agora você. Eu comecei a minha vida profissional sendo técnico de urna eleitoral. Rapaz, foi muito importante aquela fase. Responsabilidade, né? A gente teve a primeira... Aliás, foi o meu também, tá? É. Nós dois começamos a trabalhar juntos. Eu e a minha irmã, a gente... Como é esse técnico de urna eleitoral? Nunca... assim... o teve tribunal, uma seleção, o né? Tribunal Eleitoral, ele libera uma seleção para concorrer vagas para fazer manutenção nessas urnas. Rapaz. E aí a gente pegava todas essas urnas Nós e... ficamos os responsáveis Tinha como pelas eleger quem quisesse? Tinha não, Não. é muito seguro, muito seguro. É mesmo. muito seguro o sistema. Muito A gente seguro o fez um sistema. treinamento, né? Foi um treinamento E a gente ficou responsável por todas as urnas. Então, se desse um problema em uma, a gente que tinha que ir lá. que tinha que ir lá resolver. E aí foi... claro que o primeiro a gente nunca esquece, né? Mas esse foi muito gratificante porque a gente conheceu muitas pessoas, a gente conheceu várias comunidades, a gente ia entregar essas urnas nas comunidades. E nunca quis entrar na política, não? Pois é, eu acredito, Marcelo, que naquela época eu não pensava nisso, mas hoje eu lhe digo com toda segurança que todos nós não podemos se afastar da política, mesmo que a gente não queira praticar ativamente como um candidato, mas como eleitor tem que estar 110% dentro. Rapaz, pode dizer. Não, e aí, depois que a gente foi... Você quer comentar um pouco sobre isso? Não, pode arrochar o Noé, porque eu disse que uma hora dava nem puxar. Pois é, eu depois de ser técnico de urna, eu já trabalhei com... Eu já tive casa de peça de veículos, a gente já vendeu imóveis, a gente já teve loteamento, claro que pequeno, né? Mas a gente já teve, e em relação a outros que a gente conhece, o nosso era bem pequeno. Mas a gente já trabalhou com isso também. E aí toda a vida eu trabalhei com construção civil. Eu já fui corretor de imóveis, eu já fui técnico de edificações, já fiz administração. E aí o que ficou e que colou, que a minha paixão é construção. E construção nunca vai deixar de existir. De ser um bom negócio, né? De ser um bom negócio, porém tem seu período de baixa, né? E às vezes a gente acaba fazendo alguma aplicação... Na construção civil eu não reconheço nenhum período ruim de aplicar. Porém, tem período que é melhor aplicar em outras coisas do que nele, mas ele nunca foi ruim.
sempre investindo em construção sempre foi muito interessante. E aí, eu já trabalhei com essas coisas, né? E finalizei. Assim, hoje eu tento investir em coisas que eu não testei ainda, como por exemplo camarão, como você falou. Hoje a gente tem um investimento também na parte de energias renováveis, mas tudo muito restrito, tudo muito pouco. Mas tem. Fabrício, você falando aí, eu fico pensando assim, porque lembrei do filósofo contemporâneo Pablo Marçal, que ele fica destravando a mente de todo mundo, né? Pega o código, não sei o que, tá, pá. O Pablo é bom. Só que assim, cara, é cultural. As pessoas, elas aqui onde a gente vive, nossa região, vou falar por aqui, que eu moro aqui, né? Eu falo na região que eu nunca nem andei, sei nem o que é que eles vivem lá. As pessoas têm muito essa de que, rapaz, estude, se forme para arrumar um emprego, assinar carteira, não sei o quê, e empreender como se fosse algo quase que inviável, impossível. E se errou primeiro, é porque não é. Tá vendo? Ó, não era para fazer isso, não. Cara, não tem como você saber que algo vai dar certo sem antes testar. Sem testar. Como é que você vai saber dar certo? Né? A pessoa, conversando com um amigo meu que é caminhoneiro, diz, não, mas se eu sair daqui eu vou fazer o quê? Não sei fazer outra coisa não. Você sabe. É porque você não quer arriscar. Tudo As é pessoas, treinável, né? Cara, como é que tu vai saber se a comida... Ah, eu não gosto de melancia, tu já comeu? Não, como é que vai saber que não é boa melancia? Então, assim, eu acredito nisso que você tá falando. Eu já tive alguns investimentos que não deram tão certo, porque, se eu não me engano, é aquele cara da como é, rapaz? Aquele cara, gente boa só, que fala muito que eu nunca quebrei, eu fiquei sem dinheiro. Né? Ele diz assim, eu nunca quebrei, eu fiquei sem dinheiro. É totalmente diferente de falir, né? O esforçado, ele vence, né, o talento, né? Isso, justamente. Então, assim, vai fazendo gradativamente. Você tentou, não deu certo como as pessoas acreditam que deveria dar, mas ali ficou algo importante para você, ficou uma lição importante. Que você vai usar para, em outra oportunidade, não cometer os mesmos erros. E eu garanto a você que está ouvindo aí, nada é tão importante quanto a experiência. A experiência, e geralmente a experiência ela é resultado de erros. Hoje eu tenho várias experiências em minha vida negativas que me ajudam a não cometer mais o mesmo erro. Né? Comercialmente falando, espiritualmente falando, né? Em relacionamento, em tudo aí que a gente já deu as caneladas aí, mas que aprendeu. E eu digo sempre assim, desculpe estar interrompendo o que você falou, que todo mundo é um bom exemplo. Todo mundo é um bom exemplo. Uns a serem seguidos e outros a não serem seguidos. Então, quer dizer, na minha vida eu tenho vários bons exemplos a não serem seguidos. E tenho vários bons exemplos a serem seguidos. Não posso me deixar levar apenas pelas opiniões negativas, porque senão, depender da opinião dos outros, Charlie Chaplin não era nem ele, né? Disse que ele foi fazer um concurso aí de um sósia de Charlie Chaplin, chegou lá e ficou em terceiro lugar. Foi. Então, meu irmão, tu tem que acreditar nos seus sonhos, acreditar naquilo que você está disposto a fazer, encarar de frente, assumir os riscos. E você falou um ponto aí, né, com relação a empreender, né? Hoje, há um tempo, assim, não é de hoje, mas a gente é ensinado a estudar para poder seguir uma carreira profissional, né? Sim, e depois que a gente forma, por exemplo, a gente, né, nível superior, ok. E aí? Então a gente chega um momento que a gente se vê na necessidade de entender também como empreender na sua área. Então essa questão é muito importante e às vezes a gente não é ensinado, né, na faculdade. Você é ensinado a praticar a técnica, né, executar a sua técnica, a treinar. Às vezes a gente só precisa de uma boa conversa. É isso que a gente quer trazer aqui. Isso. É isso que a gente quer trazer para compartilhar com outras pessoas. Exatamente. Porque eu reconheço que a gente não pode deixar... Aliás, a gente nunca vai parar de estudar. Nem de aprender. Não necessariamente com livro, mas às vezes com a experiência, com a situação. Isso tudo é educação, isso tudo é ensino. Agora, se a gente tivesse uma pessoa para compartilhar e essa pessoa tivesse passado pelo mesmo problema que a gente passou, quão bom seria isso, né? Quanto enriquecedor. E a gente vai alcançar essas pessoas. Outro, né? A gente vai alcançar essas pessoas, porque você não precisa querendo ou não, o erro, querendo ou não, pessoas boas se identificam, né? Pessoas que batalham, que são guerreiras, que estão correndo atrás, elas se identificam. E assim... A ambiência é muito importante, né? Você tá perto de pessoas que compartilham da dizem mesma... que você é assim, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, né?
Então você tem que procurar estar perto de pessoas vencedoras, né? Eu tô perto de 2 vencedores aqui, né? E eu tô perto de 2 também. Vocês estão perto de 2 vencedores. Cada um em suas respectivas áreas, com suas experiências particulares. E assim, a mensagem é essa, é esperança, é acreditar, tem solução. Desistir não faz parte do projeto. Desistir não faz parte do projeto. E assim, cara, uma hora chega, não tem como, não vai dar errado sempre. É isso que eu penso da minha vida mesmo. Ó, na construção civil eu tomei um prejuízo. Por culpa minha. Investi em umas betoneiras. Comprei 6 betoneiras, carrocinha para alugar. E tomei prejuízo. Mas eu não desanimei. Isso não me deixou parado. Tem elas ainda? Não tem, porque vi que no momento não era o que eu ia saber fazer. Eu me precipitei. A realidade é essa. E a Bíblia diz que quem se precipita peca. O salário do pecado é a morte. Então, para cada precipitação que você faz, tem uma consequência negativa. Mas assim, a construção é um dos melhores investimentos. Mas só que, eu fiquei desanimado. Não, fiquei desanimado não. Eu tive uma lição muito importante. Que um dia eu vou usar essa lição ao meu favor. Correto. Então assim, é acreditar. Uma hora vai dar certo. Se você tentar por 10 anos e em 10 anos der errado, só precisa dar certo uma vez para mudar tudo. O problema é que a gente quer que dê certo na primeira tentativa. Na primeira tentativa. Né? Se eu não me engano foi o Thomas Edison, né? Que dizem essa história, né? Que ele tentou 100 vezes criar a lâmpada elétrica. E o cara, mas tu tentou 100 vezes. Mas eu não errei 99. Eu descobri 99 maneiras de não fazer dar certo. Descobri uma de fazer dar certo. Então, às vezes, você quer realmente aquilo pra sua vida? Você quer de verdade aquilo ali? Aí, na primeira obstáculo, tu desiste. Na primeira dificuldade, na primeira luta, tu desiste. Então, tu não quer aquilo de verdade. Tu tem só o desejo de ter o sucesso, mas tu não quer passar pelo processo. Mais importante do que o sucesso é o processo. Tem que encarar o processo de frente. E um dos fatores importantes é a perseverança. Tem que ter direção, tem que ter foco. Justamente. Né? É mais importante do que a velocidade. Com certeza. Né? Às vezes a gente acha que não está no tempo, que já devia estar lá na frente, né? Mas às vezes tem você seu atropela a tempo, fase e acaba não acontecendo. Eu acredito que o grande segredo, um dos grandes segredos, é você se auto-entender. E você tem que acreditar em você mesmo. Não vai esperar ninguém acreditar em você, não. Tá louco. A doutora trabalha com pessoas que chegam lá com uma autoestima muito comprometida. E aí ela sabe muito bem o que acontece, né, quando termina. Inclusive, assim, uma das questões, né, que me fizeram pensar e refletir, né, do convite, né, para a gente estar nesse momento aqui, foi justamente, assim, trazer o off para cá, né? Essas histórias que a gente vivencia, né? Histórias na gaveta, que não são mostradas e agora vão ser mostradas. Com certeza. Eu já peguei paciente que, às vezes, eu não consigo executar o trabalho, porque você é uma espécie de terapia. Naquele momento ali, o paciente chora, o paciente se entrega de corpo e alma. E, assim, aqui a gente não vai citar nomes nem nada disso, porque é algo muito profissional. Mas eu faço isso tão naturalmente, assim, de escutar, né? Diz que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, é pra gente escutar mais o próximo, né? Entender a situação dele. Às vezes, ele não estava precisando que eu tratasse o sorriso dele naquele momento, aquele paciente. Sim. Ele estava precisando da minha escuta, do meu ombro amigo, do meu acolhimento, né? E eu fico muito feliz, assim, quando a gente consegue fazer uma transformação, resgatar essa autoestima, que você pega uma pessoa que não conseguia nem sorrir, que não conseguia se olhar no espelho, e a pessoa, quando termina aquela transformação, você termina assim de fazer uma faceta, e aí a pessoa vai de frente no espelho e abre aquele sorriso, que o olhar resplandece, que vem aquele brilho. E não se enganem, porque quando a gente ajuda alguém, a gente é muito bem pago. Sim. A pessoa fica feliz, mas a gente fica muito mais. A gente fica tão feliz com ela, ou até mais. Né, assim? E é muito gratificante, assim, né? Eu sou muito feliz, eu sou até suspeita de falar, né? De trabalhar com essa área, porque o sorriso abre portas, o sorriso, ele quebra qualquer energia ruim. Se você estiver num ambiente ruim, se você chegar, tá todo mundo ali fechado, travado, você dá um sorriso, você abre o espaço para 1000 possibilidades. Eu fico vendo seus antes e depois lá, que você posta lá, fica assim... impressionado. Esse meu nariz, assim, de castanho, tem jeito, Fábio? Porque o bicho é meio gordo. Eu fico assim, olhando no espelho, rapaz, o lapa de vento não é mais nariz, não, é uma vento. Marcelo, você é um pouquinho exagerado, né? Mas tudo tem jeito nessa vida, né? Pessoal, vamos falar agora sobre valores.
Se a gente tivesse a oportunidade de deixar uma mensagem, se tivesse, não, a gente tem você. A gente tem a oportunidade de deixar uma mensagem para alguém, né? Que mensagem seria? Toda volta por cima, ela começa por baixo. Você não é o que você está vivendo hoje. Tudo que você está vivendo hoje faz parte de um grande propósito. Você entender que o que você está vivendo hoje não é o final, que tem sim uma luz no final do túnel, que tem sim uma possibilidade de você vencer. Cara, um dia você também vai estar contando sua história de volta por cima. Então, não desista, continue, acredite, tudo tem um tempo, se ajude, não fique se sabotando, porque é isso. Toda volta por cima, ela começa por baixo, não é o final ainda. Boa, isso aí, Marcelo. Show. Eu acredito muito que no autoconhecimento, se você fizer uma pesquisa sobre você e você entender quais são suas limitações, entender até onde você pode ir, até onde não pode, porque todo mundo tem limitação. Sim. E aí é o ponto inicial. Depois, jogue tudo que você tem naquele seu sonho. E eu acredito muito que se não deu certo é porque não chegou ao fim. Se não deu certo ainda, continue se esforçando, repetição. Eu acredito que o esforçado vence o talentoso. Se você está lá todo dia ralando, você tem todas as chances de chegar no ponto que você está. Você entrou na fila. Você entrou na fila e seu momento vai chegar. Então, eu acredito que autoconhecimento, bastante força, bastante energia no que você sonha e vai com tudo, que vai dar certo, né? Sim, sim. Você, doutora? E eu faço minhas palavras deles, né? Eles já contemplaram, né? Mas eu acredito que, assim, nós termos confiança em quem nós somos e onde podemos chegar, né? A gente acreditar. A primeira pessoa que tem que acreditar que é capaz é você mesmo. Então, eu tenho que começar acreditando que eu sou capaz e eu tenho que ter um elo, né, de uma rede de apoio, né, seja amigos, familiares, que estejam pensando alinhado comigo para me fazer, né, dar o passo adiante e sempre não desista, né, dos seus sonhos, né? Sempre insista, persista, porque todos nós somos capazes. É isso aí. Eu vi essa frase você falando, não esqueci, que no final tudo dá certo. Se não deu certo ainda é porque não é o final, né? Porque não é o final, correto. E sobre a questão do esforço vence um talento, né? Sempre vai vencer. O maior exemplo para mim hoje é Júnior Viana. Rapaz, Júnior Viana quando começou a tocar não tinha cor mais insuportável não. E ele não ligou para a opinião de ninguém. Tá nem aí. Júnior, eu sou seu fã, viu? Quero dizer que eu sou seu fã. Admiro mais a sua história. Mas se ele fosse ligar, meu amigo, por tanto de besteira que já disseram, até hoje ainda critico, ele não era o Júnior Viana que ele é hoje, né? Esse cara estourado aí, sucesso no Brasil todinho, representando bem nossa região. Um dia a gente quer você aqui, viu, Júnior Viana? Com a gente. Mas é isso aí. Se você for ligar pra, mas se for ligar pra opinião de ninguém, tu vai morrer doido, não faz nada na cara de ninguém. Verdade. Pessoal, e aí? Já tem uma prévia de quem vai ser na próxima? Como é que vai ser aí? O próximo convidado, cara, spoiler, é alguém assim, na minha concepção, igual o Tiririca, é fantástico. Um cara fantástico. Você pode dizer a área que ele atua? Ele é doutor da alma, do espírito. O cara é uma máquina, consegue compreender, tem um chamado divino. É o nosso amigo. Pode dizer já quem é? Próxima sexta-feira. Já tá certo? Vai ser bem direitinho. Tá batido o martelo já? Tá batido o martelo, ponta virada. Vai ser bem direitinho ao vivo. Com o nosso amigo pastor Edinaldo, da Igreja Gileade, lá de Limoeiro. Cara, um cara que eu tenho assim um respeito, uma admiração pela pessoa que ele é, pelo ser humano que ele é, pela história que ele tem. Uma hora não ia dar nem pra começar, mas eu acredito que ele vai conseguir passar muita coisa boa, que vai te ajudar, fazer você entender que realmente sua volta por cima ela é possível e que falta bem pouquinha coisa para você engrenar aí a tua máquina para funcionar e conseguir dar esse salto aí. Pastor Edinaldo. Boa. Doutora, aí. E você quer falar do seu convidado, não? Vai ficar vamos deixar para os próximos capítulos, toda sexta-feira vai ter alguém aqui junto com a gente
ou eles dois, ou eu, o Fabilson, ou eu, a Fabiola, ou um dos três vai estar aqui para trazer essas pessoas aqui da nossa região que conseguiram dar a volta por cima em suas respectivas áreas. Então, assim, nos acompanhem, nos sigam lá nas redes sociais, no Instagram. Sintam-se em casa, isso, sintam-se Facebook. convidados e acompanhem, porque o próximo episódio vai ser sensacional. Sinta Boa, convidado a boa. indicar convidados. Se você conhece uma pessoa que tem história bonita, bacana aqui da nossa região, que conseguiu vencer, nos indique, com certeza Envie a gente lá vai no entrar em direct, contato. né, da Isso, página. justamente. Do Compartilhe, Volta por Cima no Instagram. Siga, critique. Mas não critique demais também, não pegue muito pesado com a gente, não. A gente tá começando agora. A gente quer ouvir os spoilers aí de vocês. É isso aí, Exatamente. pessoal. Muito bom Obrigada. pra Bom. mim. Primeiramente, Show. também, perdão, Senhor. A primeira coisa que eu quis era agradecer a Deus por estar aqui. Seu mas perdão, nós já perdão. falamos que Deus está Agradecer a Deus presente em todos por os momentos tudo. nessa noite, em nossa Justamente, vida. é Ele quem está né? proporcionando Então, esse momento. Então, assim, sem Deus, a gente não é nada. Nada Sem disso Jesus, vai a gente não acontecendo. pode fazer nada. Verdade, Beleza? boa. É isso aí. Obrigada. Valeu, Um abraço, Marcelo. obrigado, Boa Leozão. noite. Obrigado, Fabilson. Valeu. Doutora Fabiola. boa noite, até Muito o obrigado. próximo. Até o Dupla próximo. aí, se Léo, Deus Leonardo, quiser. Leandro, Leonardo. Obrigado, Leandro. Valeu, Obrigado, pessoal. show de bola.